Encerrada a leitura do material, a palavra está livre aos vereadores que dela quiserem fazer uso. Lembrando, senhores, que os temas discutidos na tribuna devem apenas versar sobre as matérias do expediente. O tempo, conforme determina o artigo 194, é de 5 minutos. Com a palavra, o vereador Gustavo. Vereador Vanderlei Antônio de Araújo. Vereador Lorival Tomé da Silva. Vereador Carlos Augusto Biela. Vereador José Aparecido da Silva. Vereador Engenheiro Irani Moncler Bezotti. Vereador Mauro Guerra. Vereador Avelino Antônio da Cunha. Presidente. Para que não haja pedidos intempestivos de retiradas de matérias, consulto Vossas Excelências se as proposições apresentadas no expediente devem ser objetos de deliberação. Assim sendo, iniciamos a ordem do dia. Projeto de Lei 64 de 2015, de autoria de todos os vereadores. Declara como utilidade pública a Associação de Apoio aos Portadores de Câncer de Itápolis, a APC. Pareceres exarados pelas comissões permanentes, todos favoráveis. O projeto está em debate. Com a palavra, o vereador Irani. Presidente, vereadores, internautas, público aqui presente, eu agradeço aí a presença do Eduardo, que é presidente da Associação dos Portadores de Câncer, o Mendes aqui também, o Deva, mais uma senhora aqui presente, pessoal do SAAI, muito obrigado pela presença. Quanto a esse projeto, Edmerce, é um excelente projeto, da autoria do Legislativo, assinado por todos os vereadores. Acho que tem uma grande importância, porque essa associação passa a ser de utilidade pública, e assim sendo, ela pode receber recursos públicos. Então, esse projeto, com certeza, vai ser aprovado. Essa associação já tem a casa lá em Barretos, que as pessoas que se dirigem para lá, vai na parte da manhã, ou tem um atendimento à tarde. Com o apoio dessa casa, ela tem leitos, ela tem sala, tem televisão, tem banheiro, tem água, tem até alimentação. A pessoa se sente amparada e não desprezada. Além da doença, do sofrimento dela, você imaginou a pessoa ficar o dia inteiro no hospital, numa cadeira, sem nenhum apoio? Então tem todo o apoio, parabéns aí a todo esse pessoal que trabalha para essa associação. Parabéns a você, Eduardo, que é uma pessoa muito séria, honesta e decente, que eu admiro muito, que está na frente dessa associação. E cabe a todos nós, itapolitanos, Poder Executivo, Poder Legislativo e toda a sociedade, dar o apoio que essa associação merece. Meu muito obrigado e uma boa noite a todos. Alguém mais? O projeto está em votação. Os favoráveis fiquem sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade com discussão o projeto de lei 64 de 2015. Projeto de Lei 65 de 2015, de autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre a abertura de créditos especiais e suplementação de verbas do orçamento em vigor do SAAI. Pareceres exarados pelas comissões permanentes, todos favoráveis. O projeto está em debate. Está em votação. Os favoráveis fiquem sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade, sem discussão, o projeto de Lei 65 de 2015. Apreciaremos neste momento a moção que integra a ordem do dia. Moção número 16 de 2015, de autoria do vereador Mauro Guerra. Moção de apelo ao excelentíssimo prefeito para a implantação urgente de programa de castração de animais domésticos e de rua, realização de primeiros socorros em favor desses animais e início imediato de cadastramento dos animais domésticos para procedimento de castração. A moção está em debate. Com a palavra, o vereador Avelino. Vereador Mauro Guerra. Presidente, companheiros, público aqui presente,
pessoal que nos acompanha aí também pela internet, boa noite. Falando um pouco desta moção, deixar muito bem claro também que a gente tem acompanhado ao longo desse mandato aí, que quase 3 anos, vamos chamar assim, e desde o início a gente tem falado muito sobre essa questão dos animais domésticos, cachorro, gato, e que Itápolis precisa chegar aí numa situação que possa amparar, possa cuidar, ter uma cautela realmente com esse aspecto aí, que hoje é considerado de suma importância. O porquê dessa moção? Inclusive, semana passada nós já tínhamos falado sobre isso, mas o vereador Gustavo entrou com um pedido de explicações a respeito da situação atual do centro de zoonose, do que é que está sendo planejado. Nós estamos esperando essa resposta também, viu, Gustavo, para ver o que é que está rolando. Mas nesse ínterim a gente fez essa solicitação para que a municipalidade, pelo que me consta, tem veterinário, tem local que pode ser feito isso, pode inclusive, né, fazer um cadastramento daqueles casos caseiros e de rua, colocar gente à disposição para correr atrás e não esperar que aconteça esse tão profalado centro de zoonose para poder agir. A gente pede pressa, porque a coisa vai proliferando, e é quase que diário a gente vê esses voluntários guerreiros aí da cidade, alguns grupos, algumas pessoas isoladas, que vão lutando no desespero para tentar salvar os animais com problemas de acidentes, necessidade de operação, né? De castramento também, de castrar esses animais aí, e a gente vê que a coisa está afunilando. É frequente a questão de rifas, né, de pizzas, de solicitação de dinheiro mesmo, para poder resolver. A gente faz isso aí com o maior carinho, vamos continuar fazendo, porque isso é até barato perto do esforço que faz esses grupos que temos na cidade, que defendem a causa animal. E nós temos que fazer alguma coisa. Então esse pedido ao senhor prefeito, para que acione a Secretaria da Saúde, para que pegue veterinários, se precisar, paga particulares também, isso é possível, a gente sabe que é possível isso, e que a gente comece a fazer um cadastramento daqueles que têm a intenção da castração, do cuidado dos animais, e os que estão na rua também, criar uma situação que é possível sim. Eu não consigo ver tanta dificuldade para que se faça pelo menos alguma coisa e dizer, não, Itápolis está tendo uma ação positiva na questão animal. E é essa a nossa intenção. Então eu pediria para que o pessoal nos ajudasse aí, votando e cobrando também. A gente tem feito isso frequentemente, vários vereadores têm feito essa cobrança, mas vamos cobrar mais, porque a gente não vê efetivamente as coisas acontecerem. Por isso que a gente vai tentando de um jeito, vai tentando do outro, vai tentando de outra maneira, para que a gente consiga alguma coisa nesse sentido. A causa é muito importante, a causa animal hoje é prioritária, no sentido de que há muito tempo atrás não se dava tanta atenção, mas hoje se dá. Volto a repetir, não sou um militante da área, procuro ajudar, temos animais domésticos em casa também, mas existem muitas pessoas que militam veementemente pela causa, e temos que respeitar essas pessoas, mas mais do que isso, temos que ajudar também. Muito obrigado. Vereador Avelino. Senhora presidente, senhores vereadores, público aqui presente, pessoal que nos acompanha pela internet. Mauro, eu, com relação a essa sua moção que você está apresentando para o governo, e aí eu quero aqui compartilhar e ratificar aquilo que você já disse, que essa causa é uma causa que tem sido cobrada aqui pelos vereadores, pelo Poder Legislativo, já há muito tempo, né? Quando eu cheguei nessa casa aqui, nós trouxemos essa bandeira há 6 anos atrás, 7 anos atrás, e vemos cobrando do governo anterior, do governos que passaram, que passou, do governo atual,
essa atenção para com os animais, principalmente para com os animais de ruas. E aí nós temos um outro detalhe, um problema que nós temos enfrentado, que não é só os animais de ruas. Nós temos muitas pessoas, famílias carentes, que às vezes têm um animal de estimação e às vezes o animal fica doente e não tem condição de pagar um veterinário, porque hoje você levou um animal no veterinário, menos de 150, 200 contos, você não deixa lá. E às vezes tem muitas famílias, muitas pessoas que têm o direito de ter um animal e acaba tendo problema, não tem aonde socorrer, não tem como fazer. E nós temos, na Secretaria da Saúde, nós já temos o cargo de veterinário, temos o veterinário contratado, que seria para essa intenção de fazer esse atendimento, principalmente dos animais de rua, e não tem feito. Eu quero deixar registrado que no mês de junho, eu tive no Palácio 20 de Outubro, e na sede da Prefeitura, e chegando lá eu acabei acompanhando uma reunião que estava sendo feita pela presidente da casa com o Darcio, do Departamento Jurídico da Prefeitura, também o Vanderlei, que é da Vigilância Sanitária, que a pauta da reunião, justamente, eu acabei participando da reunião depois, porque... E o Robson. E o Robson também é parte de finança. Eu acabei participando dessa reunião também, que eu fui lá para uma outra reunião, mas acabei pegando essa reunião no decorrer e acabei participando dessa reunião. E nós saímos dali, daquela mesa de negociação, daquela mesa de conversa, com a definição que o centro de zoonose já estava terminando, que estava nos seus, vamos dizer assim, no seu acabamento, que era para funcionar. Isso aconteceu em junho, início do mês de junho. Nós já passamos junho, julho, já estamos em agosto, 90 dias se passaram e eu particularmente não vi nenhuma movimentação, nenhum avanço naquilo que nós tínhamos até aquele momento. Então eu quero deixar aqui, eu quero dizer que eu tenho plena concordância da necessidade desse serviço no município, voto a favor nessa sua manifestação, e tenho a dizer que eu tenho a impressão nesse momento que está havendo uma falta de vontade política do governo em resolver esse problema. Porque não é uma questão, no meu ponto de vista, não é uma questão de tanta dificuldade para se resolver isso. Não é o grosso do investimento que tinha que ser feito já foi feito. Temos discordância da localidade onde está colocado o centro de zoonose. Eu não concordo de onde está colocado. Eu acho que isso tinha que ser fora da cidade, não próximo de bairros populacional. Mas, já que está feito lá, fizemos o investimento lá, já que foi feito toda a infraestrutura lá numa parte do centro do clube, né, como do centro comunitário, então que se instale lá, ué. Né? Mas o grosso do investimento já foi feito. Na minha avaliação, eu quero deixar registrado, quero deixar aqui também a cobrança para o governo, para o chefe do executivo, de que seja selecionado e resolvido esse problema do mais rápido possível, mas na minha opinião o que tem faltado até agora é vontade política de fazer. Não é recurso, não acredito que seja dinheiro, não acredito que nós estemos encalhado em alguma burocracia. Na minha opinião é simplesmente a vontade política. Se tiver vontade política, bota aquilo para funcionar e eu acredito que dentro de 30 ou 40 dias que já deveria estar funcionando. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Irani. Presidente, vereadores, internautas, público aqui presente, parabéns, Mauro, por essa moção de apelo. Eu acho que é muito justo essa reivindicação, a sua moção, a sua palavra, a palavra do Avelino. Eu também, que sou um admirador de animais, posso dizer que tem muita gente que gosta de animais, que sente carinho, respeito pelos animais, mas acho que mais o querido Biasotti é difícil. Eu tenho próximo da minha casa alguns animais, algumas gatas arredias que nem chegam por lá, e quando você não consegue pegar essa gatinha para castrar, ela está de cria. Aí você vê os gatinhos miando com fome. A primeira vez que você se aproxima deles, eles parecem bicho do mato.
foge tudo, esconde para todo lado, é um bicho do mato. Você vai a segunda vez, você conversa com ele, você chama ele, leva a ração para ele, aos poucos eles vão se acostumando. E depois, eles estão, hoje mesmo eu fui tratar de 3 gatinhos no quintal, do fundo de casa. Chamei pelos gatinhos, demorou 10 minutos, uma gatinha, ela veio de longe, a mais de 50 metros, ela ouviu eu chamando a gatinha. Ela vem miando, chegou até mim, ela chega até na minha mão. Você vê o carinho, o agradecimento, ela nem come primeiro, ela agradece a sua presença, que você passa a mãozinha nele, que você dá a sua atenção, que você dá o seu carinho. Depois que ele vai comer. Então o animal, ele sente fome, ele sente frio, ele sente dor. Ele sente quando você chuta ele, quando você acaricia ele. Ele tem os mesmos sentimentos que o ser humano. Posso dizer que até mais puro. Porque tem muito ser humano aí, rebelde. Os animais não maltratam ninguém. Então, muito boa a moção de apelo. Parabéns. Eu acho que os animais têm que ser cuidados, têm que ser castrados. A gente sabe que os serviços hoje são muito caros. Eu mesmo, nessa semana, eu gastei R$700 com um gatinho meu, veterinário, e mesmo assim não consegui salvar o animalzinho. Então a gente sabe que é caro hoje para você cuidar de um animal. Então a castração é muito bom, você cuida desses animais, evite a proliferação aumentando demais dos animais de rua. É muito importante isso e é um respeito a um animalzinho que está na rua. Parabéns, Mauro. Parabéns, Avelino, pelo comentário. Eu acho ótimo e vamos cobrar do prefeito. Isso não tem um custo tão caro. Coloca um veterinário que atende aí, sei lá, 2, 3 vezes por semana e que se faça a castração e o cuidado dos animais que precisarem da gente quando forem atropelados. Meu muito obrigado e uma boa noite a todos. Vereador Carlos Augusto Biella. Senhora Presidente, senhores e senhores vereadores, caríssimos funcionários públicos municipais, público aqui presente, público que nos acompanha pelas ondas da internet. Eu achei extremamente interessante também esse pedido do Mauro, né, essa moção do Mauro, e a gente percebe que é uma unanimidade essa necessidade, né? Não é só na Casa de Leis, eu diria que isso é fora. E, na realidade, esse é mais um daqueles projetos que demonstram que a Casa de Leis está devidamente inteirada com os anseios, né, da sociedade. Ela vai de encontro e efetivamente a Câmara Municipal é o órgão representativo de toda a sociedade. Quanto à questão do local, eu tenho total restrição e sou literalmente contra. Nós, ali, serão feitos castrações, isso haverá incisão nos animais, que seriam os cortes, as cirurgias, teremos a perda de sangue, e isso terá que ser eliminado. Gente, até hoje, foi uma das coisas mais absurdas que eu vi na minha vida, e eu não faria lá, naquele local não, exceto se me provarem que por meio de construção de alvenaria, que pudesse ser feito um procedimento ali de isolamento muito grande. E eu vou explicar para vocês porque eu não sou contra, por ser contra, literalmente, eu até entendo que seja esse o motivo pelo qual talvez o Executivo não tenha feito, naquele local ainda não tenha implantado ainda esse projeto de castração, ou não tenha efetivamente inaugurado aquele espaço ali. Gente, fizeram 100 zoonoses, como bem disse o vereador Avelino, no bairro, extremamente do lado mais carente da cidade, né? Por que não fizeram então no Itauera, no Campestre, aonde eu moro, no centro da cidade, né? Poderia ter sido feito ali também. Então, se lá pode, por que não no outro lugar não pode? Então nós estamos dividindo a cidade de Itápolis em uma linha, da fábrica de óleo para baixo e da fábrica de óleo para cá. Agora eu vou explicar um pouco mais decisivamente porque eu entendo que seja essa a preocupação do Executivo. Gente, construção de um projeto como esse, no centro de zoonoses, na frente de uma fábrica de alimentos, a 30 metros de uma piscina comunitária, local que, se Deus quiser, e se o Executivo me ouvir, ele vai reimplantar o clubinho.
Nós teremos o nosso centro clube reativado. Então eu entendo que naquele local não seria o local correto para isso. Gente, 20 metros de uma fábrica, de frente a uma fábrica de alimentos, a Chavantes, produz alimento. 30 metros de uma piscina olímpica, piscina onde poucas existem, acho que na nossa região. O SESI, eu acredito que nem o SESI tenha como isso. Então eu entendo que esse caso seja grave, porém, como bem disse o Mauro, a necessidade é grande, o Avelino também, a necessidade é grande. Nós não precisamos daquele local para poder fazer um programa de castração, ou um projeto que envolva um investimento para que isso seja realizado. Mas, deveras absurdo, naquele local, essa é a minha opinião, e entendo que seja também a postura do Executivo. Então, ninguém me deu procuração para defender, e eu não estou defendendo. Então, nós precisamos criar um outro meio, um programa, um projeto que possa realizar a castração dos animais da nossa cidade. Porque a situação está lamentável, não são só os animais que andam pelas ruas que não têm donos, né? São os animais abandonados. São os animais também, como bem disse o vereador Avelino, das famílias que não têm condições de poder fazer. Então, nada impeça que esse projeto seja feito sem a inauguração daqueles sonhos zoonoses. E que nós procuremos no futuro algo que seja interessante. Vou dar uma ideia assim, de mão passant, como diria um amigo meu, francês, o Tiririca, lembra? Que falou aquela frase maravilhosa. Senão a gente vai ficar andando, não chega a lugar nenhum, né? A ideia que eu tinha, que se eu fosse eleito e colocaria em prática, seria simples. Nós temos várias escolas, Avelino, aqui, Itápolis, que são do Estado. Monjolinho, por exemplo, vai em cima do que Vossa Excelência falou, da distância. 14 quilômetros daqui deve ser o Monjolinho, não sei, 15. Poderíamos pegar aquela escola, pedir a doação do Estado e construirmos ali um centro de zoonoses, quiçá um hospital de animais. Nós temos um espaço grande para que os animais possam ser bem cuidados, né? Então, eu entendo da necessidade, entendo também da dificuldade de se inaugurar os centros zoonoses para fazer isso. Nós não podemos de forma alguma trazer para cá, né, implantar um projeto como esse no local em que não vai dar, né? Então, gostaria de agradecer a todos a minha opinião e mandar um abraço para a Josi Kogo de Borborema, que veio aqui nos acompanhar como chama a sua? Josi? A Josi e a Josi, tá bom? Que vieram aqui de Bitinga para acompanhar os nossos trabalhos. Sejam bem-vindas. De Borborema. Conversei com a Josi hoje. Tchau. Com a palavra, o vereador Gustavo. Boa noite a todos, presidente, vereadores, público presente, pessoal que acompanha através da internet. Mauro, eu realmente fiz esse requerimento, até agora não obtive respostas. Queria saber como que anda o pé do censo de zoonose, quando que vai terminar, se realmente vai dar seguimento nisso, se não vai. A gente fica numa questão de saia justa, né? A verdade é essa daí, porque a população cobra, e cobra com princípios, porque a gente realmente vê a necessidade que isso aconteça, muito bem falado. O que o Avelino também coloca aqui, a população com menos poder aquisitivo, até mesmo o Carlos Augusto Biela também fez algumas colocações aqui importantes, mas o que eu fico um pouco mais abismado, além de tudo isso daí, é que nós temos uma veterinária concursada no seu cargo e não faz o serviço. Se ela foi contratada, é para fazer o serviço. Então, se a prefeitura ou o executivo não tem nenhuma intenção de dar andamento nisso daí, e sinceramente, não conheço a veterinária. Acredito eu, até que me prove o contrário, que é uma ótima pessoa. Não tenho nada contra ela. Mas sim o executivo. Vamos dar andamento nisso daí. É que nem o Mauro falou, o Guto também fez a colocação, não precisa de um lugar, nossa senhora, não, mas que faça serviço. E o que eu fico abismado, mais uma vez eu gostaria de deixar registrado aqui nessa casa, é a contratação dessa veterinária, está aí já há alguns meses já aí no seu cargo, acho que já completou mais de 1 ano, e até agora não fez nenhum procedimento veterinário.
é dinheiro público jogado fora. Me desculpe, mas essa é a minha opinião. Boa noite. Senhores vereadores, público presente, internautas, eu sou até suspeita em falar sobre isso, né? Fora os outros anos que eu participei, as cobranças que foram feitas, agora dia 27 de maio, eu fiz um ofício, porque conversando na Secretaria da Saúde, existe uma verba da vigilância sanitária que poderia estar sendo usada para isso, para castração de animais, por ser saúde pública. Então, a intenção, quando foi feito esse ofício, inclusive a rádio do Mauro 104, o Valcir me ligou para dar uma entrevista sobre isso, eu não fui porque eu precisava da resposta. Esse ofício era pedindo para que, se o prefeito não fizesse o centro, que pagasse castrações até o final do ano, que daria aí mais de 100, 150 castrações em veterinária particular. Aí a resposta que foi a reunião que o vereador participou, que não poderia legalmente, o Tribunal de Contas não aceita, porque a prefeitura tem a veterinária concursada. Então, se nós temos veterinário concursado, como que a prefeitura vai pagar a mais para fazer castrações? Então, foi descartada essa situação. Aí nós fomos ver para fazer lá na Faíta, um centro de zoonoses. Ficava construído novo, ergui as paredes desde baixo. Ficava lá 150, 200 mil reais, não tem dinheiro. Tinha que aproveitar esse dinheiro da vigilância sanitária. Então foi decidido na reunião, que então a gente voltaria lá naquele centro de zoonoses, lá onde ninguém concorda com o lugar. Eu também não concordo, apesar que vai ser para castração. Na verdade, vai ser uma clínica veterinária. Como nós temos uma aqui perto do dia, uma perto do posto. Então, nós não vamos mexer com coisas piores, né? E isso foi dia 11 de junho. E foi falado nessa reunião que em 30 dias, mais ou menos, estaria pronto. Por quê? Era só dar uma reformada no que foi destruído, arrumar o portão, colocar um alarme, porque precisa de guarda no período da noite. Tem que ter um guarda para o pessoal não começar a jogar animal e nem quebrar as coisas. E o mais caro já está comprado, que é a parte que a veterinária vai usar para fazer a cirurgia, que é o arco cirúrgico, que é a mesa, que é todo o material já está guardado na vigilância. Que o prefeito anterior já tinha comprado para inaugurar e não inaugurou, e não terminou e não fez. Então, assim, 30 dias, 11/6, 11/7, 11 de agosto, já está indo para 2 meses e meio. Eu, na verdade, sinto, e ele deixou responsável, né, Avelino? 2 pessoas. O Vanderlei Manginelli da vigilância, porque o dinheiro vai sair de lá. E o Robson do financeiro, para liberar o dinheiro para andar a coisa. Então, eu acho que falta vontade do funcionário e falta vontade do prefeito cobrar o funcionário. Não pode mandar embora o funcionário porque é concursado, mas ele pode cobrar. Então, assim, o Vanderlei acho que já até tem registrado o meu celular. Nós acabamos discutindo essa semana. Sexta-feira passada eu catei o Zequinha, que ele estava indo para São Paulo. Eu ia subir com a Dita Fubá, que vocês conhecem. Ela tem 30 na casa dela, que ela cuida. A gente ia subir na prefeitura com os cachorros. Porque assim, ou a gente toma uma atitude drástica, ou não tem mais o que fazer, porque já virou, saúde pública já. Antigamente, cada um tinha o seu cachorro no sítio, a gente não via essa quantidade de cachorro e gato que a gente vê na rua. Hoje não tem mais condições. E além do que, tem as pessoas que não cuidam. Você tem o cachorro dentro de casa, que você teria que cuidar pelo menos quando está no cio, não. Tem gente que faz questão de soltar para pegar a cria e abandonar. Ontem as meninas cataram uma no lixão com 15 filhotes. E a cachorra doente. Então elas não dão conta. Não tem como dar conta. Não tem situação. E eu vou fazer aqui uma crítica para veterinário particular, usando as meninas, inclusive, de Borborema, porque tem gente daqui que leva a castrar em Borborema e Ibitinga, e Taquaritinga, porque os veterinários fazem mais barato para quando é animal de rua. E os daqui não fazem. Lá eles pagam R$60, aqui é 150. Então, assim, não tem apoio do poder público, porque
porque já tinha que estar pronto, me desculpa, mas tinha que estar pronto. Não tem apoio do funcionário para correr atrás, não é possível que uma cotação de preço demore 60 dias. E muito menos apoio das clínicas particulares. Pelo menos para os animais de rua. Porque eu acho que o centro de zoonoses tem que favorecer também as pessoas que têm o animal dentro de casa, normalmente adotado, que essas meninas fazem feirinha de adoção, quase que quinzenalmente fazem feirinha de adoção. Então, ela vai ter que dar conta do recado de ajudar essas pessoas que não têm condições de cuidar. Que realmente, uma consulta e um remedinho no veterinário fica em R$200. Aí você pega toda essa cidade, essa população que, a maioria, eu vou falar a maioria, são poucos os que respeitam os animais, que fica atacando chumbinho na casa, dentro da casa dos outros, para matar os animais também. Que vocês já devem ter ouvido falar, a quantia de cachorro e gato que está morrendo por causa de chumbinho. Que inclusive já tem até filmagem de pessoas, eles já estão atrás. Então, fica difícil realmente. Se o poder público não tomar jeito, se o prefeito não catar o Vanderlei e dar uma chacoalhada e falar, você vai fazer... Mas eu até agradeço aí a moção do Mauro, que é mais um pedindo, para ver se o prefeito abre os olhos e manda fazer e começa a funcionar a coisa. Literalmente falando. A moção está em votação. Os favoráveis fiquem sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade, com discussão, a moção 16 de 2015. Apreciaremos agora os requerimentos que integram a ordem do dia. Requerimento 41 de 2015, de autoria do vereador Avelino Antônio da Cunha. Prestação de informações sobre cargos de provimento em comissão e suas eventuais substituições. O requerimento está em debate. Está em votação, os favoráveis fiquem sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade sem discussão o requerimento 41 de 2015. Requerimento 42 de 2015, de autoria do vereador Avelino Antônio da Cunha. Prestação de informações acerca das obras e convênio referentes ao estádio José Serdão Marino, conhecido como Campo do Flamengo. O requerimento está em debate. Com a palavra o vereador Avelino. Senhora presidente, senhores vereadores, essa questão é uma outra novela que nós temos vivido nessa casa, né? Eu acho que nós já estamos, acho que na Globo deve ter terminado umas 3 ou 4 novelas durante esse período, né? Porque nós estamos aqui ainda no, sei lá eu que capítulo dessa novela. Isso é a questão do Campo do Flamengo. Nós temos lá aquele horror colocado no meio da cidade. Nós gastamos ali, o governo municipal, o ex-prefeito, gastou naquela obra um dinheiro significativo, que foi recebido do governo do estado, largou aquilo, acabou com uma área de lazer que a sociedade tinha lá, fez aqueles muros horrendo lá, né, horroroso, de 3, 4 metros de altura, muro que parte deles já caíram, os portões já se caíram tudo, aquilo ficou um negócio totalmente abandonado no meio da cidade, e nós não temos notícias. As últimas notícias que nós tivemos foram notícias de extraoficial, que me parece que a secretaria, que o município teria que fazer a prestação de conta do gasto do recurso que foi vindo do governo do estado para fazer aquela obra, mas teria que ter a conclusão da obra. Sem a conclusão da obra, o município teria que devolver o dinheiro que recebeu do governo do estado. E aí nós precisamos saber o que nós vamos fazer, o que o governo está pensando em fazer com aquilo, o que o prefeito está pensando em fazer com aquilo. Nós vamos terminar a obra para não ter que devolver o dinheiro para o governo do estado? Temos condições de terminar essa obra? Quanto que nós gastamos lá do dinheiro que nós recebemos do governo do estado? Né? Sobrou algum? Que jeito que foi gasto? De que forma que foi gasto? Gastou tudo? Não gastou tudo? Se gastou tudo, nós temos dinheiro para a conclusão da obra? Não vamos concluir a obra? Nós vamos ter dinheiro para devolver o dinheiro do governo do estado? E aí são algumas questões que, nesse requerimento, eu espero que o governo, que o prefeito nos responda isso a contento, para que a gente possa ter
também como explicar isso para a sociedade, porque as pessoas que passam por aquela região da cidade e que vê aquele monumento horroroso ali no meio da cidade, se pergunta, até quando isso vai ficar? E pergunta para quem? Pergunta para os vereadores. Os vereadores têm, por obrigação, de ter resposta para dar para o cidadão. Então, e nós temos a obrigação de buscar essa resposta junto do Poder Executivo. Então, é essa questão do requerimento. Eu queria pedir aos companheiros, eu sei que todos os requerimentos nessa casa têm sido aprovados, requerimento de prestação de informação, prestação de conta, mas eu acho que nesse caso aqui, eu senti na obrigação de justificar, explicar por que ele está sendo colocado. Excelência, eu estou falando desse requerimento, mas eu tenho um tempinho. Eu só queria dizer o seguinte, no requerimento anterior, eu não quis usar a palavra para não ficar tomando muito tempo, ficar subindo na tribuna muito tempo. No requerimento anterior, nós estamos pedindo a questão dos cargos de confiança. Nós temos um excesso de cargo de confiança na prefeitura, temos 16, acho que agora, secretário adjunto de secretarias, e nós estivemos acompanhando anteriormente, o governo anterior não publicava as portarias no semanário, então nós não sabíamos quem que ocupava o cargo do secretário que saía de férias, mas recentemente nós tivemos secretário que saiu de férias e não foi o adjunto que assumiu a vaga do secretário, foi funcionário de carreira lá do setor. Então, se não é para isso, para que serve tudo esse monte de cargo de adjunto que o prefeito tem, que nós temos na prefeitura? Já foi feita uma representação da nossa parte no Ministério Público, mas nós precisamos dessa informação para que a gente possa subsidiar o Ministério Público de Informação, porque eu acho que isso, no mínimo, é imoral o que tem acontecido nessa questão desses cargos adjuntos. São pessoas, nada contra, porque eu nem conheço a maioria deles, mas são pessoas que, na verdade, não têm o que fazer, não se fazem nada, nem assume o secretário na sua ausência. Então, eu não consegui entender até hoje por que o prefeito colocou, toda a secretaria colocou cargo adjunto. Muito obrigado. O requerimento está em votação. Os favoráveis fiquem sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade com discussão o requerimento 42 de 2015. Assim determina a continuidade dos trâmites legislativos quanto às matérias apresentadas e que os projetos de lei aprovados sejam encaminhados ao Executivo para sanção ou veto. Dando sequência à sessão, neste momento temos início à explicação pessoal, ocasião em que os senhores vereadores sobem à tribuna para tratar dos mais variados temas relacionados ao mandato. Com a palavra, o vereador Gustavo. Vereador Vanderlei Antônio de Araújo. Vereador Lorivaldo Almeida Silva. Senhora Presidente, vereadores, público aqui presente e que nos acompanha pela internet. Eu vou falar a respeito do campo lá que o Avelino acabou de falar. Infelizmente, semana eu passei por lá, já caiu um portão, o outro tem 3 dobradiças que eu vou falar para você, é uma vergonha aquelas dobradiças, lamentavelmente, tem que pegar o engenheiro que acompanhou a obra e ensinar para ele que material tem solda, tem que ter material, não aquele ferrinho que está lá, que é uma chapa de poucos milímetros que eu vi lá. Aí liguei para o prefeito para que mandasse o secretário providenciar a retirada do portão, que poderia cair em cima de uma pessoa ou coisa. Só tinha uma barrinha de ferro segurando um portão mais ou menos de uns 100 quilos lá. E o outro está lá no chão, infelizmente, apodrecendo. Sem contar que o vento que deu esses tempos atrás, que derrubou parte do muro, e a outra parte do muro, como caiu já uma, nós acreditamos que não vai aguentar, porque infelizmente as colunas que eu vi lá é uma vergonha. Quando às vezes eu vou em obra, que a gente acompanha aí, que eu tive em algumas obras, falta o quê? Engenheiro, pessoa responsável pela obra. Coloca-se no papel, não se fiscaliza. Lamentavelmente, é uma vergonha, igual fala o Boris Casores. E a outro respeito é da situação da rua lá, Águas Marinhas, no Jardim 2000. Existe lá que o SAI fez um reparo de serviço e tem anos, infelizmente, eu tive em frente à casa da pessoa, é próximo à casa do vereador lá do Lé. É uma vergonha, o fedor, a caatinga que tem a água, eu tive lá.
Então eu não sei qual é o descaso, se é do setor do SAI ou se infelizmente é do setor público. Porque está lá, a água não sai para lugar nenhum, não tem saída. Ali antigamente mataram uma galeria de esgoto que está debaixo dos muros de umas casas lá. Por quê? Por causa de beneficiar meia dúzia ou um ou dois malandros que meteu grana no bolso. Existe uma galeria de água matada naquele bairro que eu sei. Muita gente esconde isso e está lá matada. E aí quem sofre é as pessoas que comprou suas casas e está lá com a água na porta da casa, infelizmente. Então vamos esperar que tome ciência e faça a providência da situação, porque é vergonhoso isso. Que quando a gente vai pedir voto, a gente bate na casa das pessoas. Então a gente tem que ir lá também quando tem um problema. E eu tive lá, infelizmente, eu espero que tome providência, que senão aí a crítica minha vai ser um pouquinho maior. E a respeito da ponte que liga ao bairro São Benedito ao São Lucas, lamentavelmente, se fez, gastou, aplicou dinheiro, senhora presidente, infelizmente dá uma vergonha. Não tem mais terra embaixo. O pavimento só está o concreto. Não existe um guarda-rei, não existe uma proteção na ponte. E as pessoas estão transitando. Porque o acesso do bairro é só por aquela rua. E as pessoas estão passando em cima da calçada e está um buraco enorme debaixo. Eu tirei foto. Quem entrar lá no Facebook, está lá as fotos. É aquele negócio, parece um probleminha, infelizmente eles deixam destruir tudo para refazer tudo de novo. Não pode. Já disse, se tem uma ferida, faça um curativo que ela sara mais rápido. Vai esperar no hospital fazer uma cirurgia e levar muito mais tempo? Mas infelizmente, mas eu estou andando, eu vejo as coisas, vou tirar e vou estar cobrando. Já foi falado, vamos esperar que agora eles tomem ciência também dessa situação. Outra, dar o parabéns ao pessoal da casa lá de Barretos, né, que tem um apoio, reconhecimento desse título. Eduardo, parabéns. Eu acredito que você vai estar lá na presidência, lá, né? O Borali está aí também. Vai estar lá, eu sei que do seu trabalho sempre honesto, a dona Neuza, que sempre esteve do seu lado, espero que ela dê muita força, que Deus dê força a vocês, que vocês continuem fazendo esse trabalho, que hoje nós precisamos de trabalhos voluntários, porque hoje se a gente, a mercê muito do poder público, ou do governo federal ou estadual, a gente hoje está praticamente andando de muleta, como o nosso vereador anda aí. Então esperamos que vocês façam o melhor trabalho possível, que precisar de apoio, a gente vai estar dando de apoio à casa também, no que for preciso do Legislativo também. Boa noite. Vereador Carlos Augusto Biela. Senhora presidente, excelentíssimos senhores vereadores, funcionários, público presente, público que nos acompanha pelas ondas da internet, e minhas amigas de Borborema. Senhores, eu gostaria só de falar sobre, eu fiquei pincelando, ouvindo, né, e falar sobre duas coisas e me redimir com uma terceira, que era o que eu ia falar na sessão anterior. Mas eu fico explicando, demora 5 minutos, eu não falo o que eu quero, né? Mas tudo bem. Eu queria falar sobre o projeto do Mauro, do SAI. Eu sei que já existiram movimentações, eu estou com minha mãe internada, amanhã ela vai fazer o cateterismo, tive que ir ao dentista às pressas, então acabei não tendo condições de vir aqui hoje. Mas eu gostaria de dizer, Mauro, que o seu projeto foi deveras interessante. E eu só acho um pouco estranho, todo mundo me conhece como prefeito pelo respeito que eu tenho por todos os funcionários, isso em qualquer setor, né? Secretários, vamos supor, secretários gozavam de 50% do meu respeito, né? Funcionário de carreira, 500% do meu respeito, porque são pessoas que prestaram concurso e lá estão para poder desenvolver um bom trabalho, assim como vocês. Mas eu só acho que houve, Mauro, se houve essa alteração, né, alguma alteração, pelo que eu percebi, não vai mais cortar, porque é isso, por causa daquilo. Eu só acho estranho uma coisa, assim, do meu ponto de vista. Nós não podemos agir com inversão de valores. Para mim, quem tem que dizer o que o SAI tem que fazer é a sociedade. E eu acho que Vossa Excelência chegou até esse projeto porque a sociedade disse, e lhe cobrou isso. A gente não precisa bater palma na porta das casas, não, as pessoas nos conhecem muito bem. Porque a gente não costuma se esconder de ninguém. Eu acredito que todos os vereadores aqui agem dessa forma. Nossas portas estão abertas para isso. Só que eu só acho que a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que ser pró-vida.
não para o reagente, como disse um amigo meu daqui. Quem tem que dizer o que a prefeitura faz é a sociedade. Acima dos funcionários públicos municipais, para mim, só estava a sociedade. Depois da sociedade, sim, o funcionalismo em relação a isso. Se não há condições de poder fazer, se essa é uma benesse, um direito, uma necessidade que a sociedade tem, que nós demos condições ao SAI para que ele possa resolver esse tipo de trabalho. Mas são resistências que eu não consigo entender. Respeito, vou votar o projeto da forma que Vossa Excelência apresentar, porque eu lhe respeito muito. Tenho lhe dizer que a sua ideia foi brilhante, maravilhosa, que eu aprovo ela na íntegra, do jeito que ela está. A gente só não pode promover a inversão de valores. Quem tem que dizer o que qualquer órgão público tem que fazer, o que o vereador, o que o presidente da Câmara tem que fazer, o que o prefeito tem que fazer, o que o secretário tem que fazer, é a sociedade. Porque o serviço que nós prestamos é para ela. E o nosso salário vem dela. Então existem restrições que eu não consigo entender. Uma delas, o leitor digital. Onde você já sai com a emissão, né, das contas automaticamente. Tem uma resistência brutal para que isso não ocorra. Por quê? Se você está fazendo a leitura, apresentando para o funcionário, já tem na mão o cidadão, ele vai até o órgão e reclama. Essas são duas situações ali, Mauro, que eu não consegui entender até hoje. Em 5 meses eu não consegui, mas se Deus quiser um dia no futuro eu vou conseguir. Dizem que precisa ter coragem. Não. Precisa ter coragem de vontade. E essa coragem eu tenho e isso vai mudar, não tenha dúvida disso. Sem sombra de dúvida, se algum dia alguém me ouvir para poder fazer isso. Então é o que para mim é muito importante. Esse é o primeiro assunto, que eu já falei de 2 ali, agradecendo o Mauro, só tenho mais 1 minuto, eu vou falar da questão da economia de dinheiro público. Essa é uma necessidade inerente para a sobrevivência do município. Vou dar um exemplo. Lei 1882 que eu quero mudar. Se um funcionário de carreira que ganha R$1.000 por mês, ocupa o cargo de secretário, agente político, ficar 5 anos, no final dos 5 anos ele passa a ter integrado no seu salário R$6.000. Cada 10 representariam um gasto de 50 mil mensal para o município. Absurdo. Absurdo. Absurdo, absurdo, absurdo. Estamos tentando fazer, estou reafirmando. Então, o Estado tem, então vamos jogar para 10 anos. Aí sim, sem que seja cargo de confiança, que seja o agente político, no caso do secretário. Então, existem economias que precisam ser feitas. Diminuição de secretaria, senhor vereador, eu tenho mais 20 segundos, mas dá para falar. São 16. Eu trabalhei com 9, com 8, 9. Mas dá para trabalhar com 8. Geraria uma economia, se acabar. Para que subprefeito? Na minha opinião, não precisa. O município tem condições de dar. Você tem que dar autonomia para o município poder fazer. Geraria uma economia de mais de R$600 mil por ano. Dá para fazer bastante coisa, né? 2 centros zoonoses, por exemplo. Um abraço, uma boa noite. Vereador José Aparecido da Silva. Vereador Engenheiro Irani Moncler Biasotti. Presidente, vereadores, internautas, cumprimento aqui as jovens aqui de Borborema nesse Poder Legislativo. Sejam bem-vindas, uma forma de valorizar o nosso trabalho. Eu quero, em primeiro lugar, também agradecer aqui a presença do Borali, que é uma pessoa muito importante na existência dessa associação de apoio aos portadores do câncer da cidade de Barretos. Porém, o senhor me pediu que eu não comentasse, mas eu tenho que comentar. O imóvel da cidade de Barretos é de propriedade do Borali. Ele comprou terreno e construiu 2 casas juntas. Uma ele deixou para uso desta associação. Então é propriedade dele, é uma dedicação dele. Parabéns a você, Deus que ilumina você, esse coração bondoso que você tem, que nós temos essa casa lá e não precisamos pagar aluguel, porque o senhor está dando a casa. Só você vai pagar lá a energia, os gastos, limpeza, manutenção. Parabéns a você por esse coração maravilhoso que você tem.
Peço a Deus que ilumine aí o nosso presidente, o Eduardo, toda a diretoria. O Rotary também apoiou muito esse projeto, que eu sou rotariano. Inclusive fizemos evento no Rotary para arrecadar fundos para poder manter essa casa. Parabéns a todos vocês. Meu último comentário é sobre o dia 16, domingo, as manifestações populares da população brasileira. Um movimento que foi quase que em massa, milhares, dezenas de milhares de pessoas saíram às ruas em manifestação, pedindo o impeachment da presidente Dilma, desse anúncio que eu imprimi na internet domingo à noite. Tenho aqui o movimento de Brasília, mais de 25 mil pessoas estavam nesse movimento de Brasília, que pedia o impeachment da Dilma e também não deixaram o Lula de fora. Fizeram um bonecão inflável e o Lula vestido de presidiário. Então, parabenizo aí a justiça que está colocando os corruptos na cadeia. Espero que coloque muito mais corruptos na cadeia, que não deixe nenhum escapar da punição. Para quem merece. Quem não deve não vai pagar, vai estar tranquilo. Agora quem deve tem que pagar. Também aqui temos aqui a imprensa estrangeira. Diz sobre o protesto no Brasil. Temos aqui o jornal The Guardian, é o jornal britânico. O que ele diz nesse jornal? Centenas de milhares pedem o impeachment de Dilma Rousseff. Temos aqui também um jornal francês, é o Le Monde. O que ele diz? Dezenas de milhares de manifestantes exigem a partida de Dilma Rousseff. E temos também o ABC News, que é o jornal americano. Protesto contra o governo varrem o Brasil. Parabéns a todos esses brasileiros que tiveram a coragem, colocaram sua roupa verde e amarela, fizeram suas faixas e foram nas ruas pedir seriedade, pedir ordem e respeito à população brasileira. O Fernando Henrique fez um comentário que eu vi na Folha ontem. O que ele disse? Se a Dilma renunciasse o seu cargo hoje, seria um ato de grandeza. Eu vou mais longe. Seria um ato de respeito à manifestação popular, à vontade popular. Porque nas pesquisas Datafolha, 66% pede a saída da Dilma, pede o impeachment da Dilma. Hoje, o governo federal atual, ele tem apenas uma aprovação de 7%. Então a gente lamenta a crise que o país atravessa. Uma crise política e uma crise também financeira. É desemprego em cima de desemprego, falta de saúde. Quer dizer, a corrupção quem paga é a população brasileira com sofrimento. Isso não é justo para o nosso povo. Parabéns a esse povo que foram às ruas, tem o meu respeito e o meu apoio. Meu muito obrigado, uma boa noite a todos e fique com Deus. Vereador Mauro Guerra. Presidente, companheiros, público aqui presente, visitantes aí de Borborema também, terra de Vanderlei Guerra. Esse é fera, hein? Deixaram escapar, né? Vamos lá. Eu quero inicialmente também cumprimentar ao pessoal que está representando a Casa de Apoio aos Portadores de Câncer lá de Barretos, ao seu Eduardo, ao Mendes, ao Borali, viu? É um trabalho dignificante e a gente está sempre à disposição para apoiar com certeza esse tipo de trabalho que fatalmente ajuda muito aqueles que necessitam justamente numa hora muito difícil nessa necessidade. Então, parabéns e que continue assim, dessa maneira, por muito tempo e crescendo cada vez mais. É o que a gente deseja, viu, seu Eduardo, ao Mendes, ao Morales, que representa o grupo aí da Casa de Apoio aos Portadores de Câncer lá em Barretos. Parabéns e contem com a gente sempre, com certeza. Vereador Guto Biela, aqueles 5 meses, tivesse alongado um pouco mais, acho que tinha feito muita coisa nessa cidade, hein?
Tem muita coisa parada aí. Eu gostei do comentário aí, tá certo. A gente tem que pensar na sociedade e na população, com certeza. Sobre o requerimento do vereador Avelino, eu não poderia deixar de falar, porque é um assunto que a gente sempre bate, sempre tivemos o apoio também. O Avelino é um cara que acompanha muito aquele setor da cidade ali e sabe das necessidades. E relembrar rapidamente o que aconteceu no campo do Flamengo. Fechamos um acordo no ar, ao vivo, na Rádio 104 FM. Nós, diretoria Oeste, na oportunidade com o então prefeito, que é o ex-prefeito, e cada um iria arrumar ali um deputado para entrar com 350 mil reais cada um, Avelino. Daria um montante de 700 mil para Estádio dos Amaros, Campo do Oeste. Quando essa verba veio, a nossa parte foi feita, foi o deputado Geraldo Vignoli que arrumou essa verba dos 350 mil na oportunidade. Veio a conversa de que já tinha sido feito um investimento, que foi deixado pelo então prefeito Major, que era para melhorar o setor de imprensa do estádio, e que naquele momento não precisava lá, iria ser utilizado no campo do Flamengo. Veja bem, foi para o campo do Flamengo. O campo do Flamengo é aquilo que vocês vê lá, é um muro hoje caído, né, mais um local para o pessoal se esconder, ao invés de praticar esporte, as crianças, os adultos, aquela coisa toda, é mais um local para refúgio de drogas, porque o cara se esconde ali, ao invés de praticar o esporte, que tira a criança da rua, justamente deu mais uma opção de comprometer a situação nesse momento. Então hoje não temos o campo do Flamengo, que ao longo desses anos aí, já se passaram quase 7 anos da conversa do campo do Flamengo, que ia ser o novo campo do Oeste, está lá do jeito que vocês estão vendo. E mais do que isso, não temos também o Estádio dos Amaros, onde o Oeste manda seus jogos. Hoje jogando na cidade de Osasco, porque o campo não apresenta condições. E a gente vê os dias passando, e nada foi feito até agora no estádio. Amanhã sabemos da vinda de bombeiros de São Paulo, que vão vir dar uma analisada aí na questão do estádio, e ver o que pode ser feito para aprovar um projeto que está na mão da prefeitura, que é a detentora do estádio, para ver o que dá para ser feito. Mas eu fiz essa conotação, e o Avelino está certo de pedir para saber o que é que está acontecendo, o que é que está rolando, porque na verdade foi um desperdício naquela oportunidade, que poderia ter salvo o campo dos Amaros, que hoje está com problema, e ter deixado lá o campo do Flamengo, dar uma melhorada, né? Troca o alambrado, bota um vestiáriozinho legal ali, a criançada jogava, os veteranos jogavam. Eu fiz, como secretário de esporte, vários campeonatos de futebol no campo do Flamengo. Ó, a desgraça que fizeram com o esporte local. Acabaram com o campo do Flamengo, deixou de investir no outro campo, acabou com tudo. E na questão do esporte, eu volto a repetir que o esporte local está abandonado. Inclusive, hoje conversei com algumas outras pessoas que participaram de algumas competições, é gente de escola, mas que poderia ter atenção do esporte também nesse sentido. Ontem vieram me solicitar aí transporte, uniforme para time de futebol. Estou mandando lá para a Secretaria de Esporte, porque eles falam que está bom, que está tudo bem, então vai lá, porque deve ter dinheiro, alguma coisa lá sobrando, porque fala que está bom. Então o Mauro Guerra nesse momento está encaminhando lá para o setor de esportes. Desculpa aí que eu atravessei um pouquinho aqui, tá? Vereador Avelino Antônio da Cunha. Senhora presidente, senhores vereadores, público presente, pessoal que nos acompanha pela internet, eu quero inicialmente, o tempo é muito curto e a pauta é extensa, eu quero inicialmente, muito rapidamente, cumprimentar também o pessoal da Casa de Apoio. E, além de cumprimentar, eu quero agradecer o pessoal da Casa de Apoio, quero agradecer principalmente o Borali, porque a ideia, a iniciativa de criar essa associação e botar uma casa de apoio em Barretos,
ela nasceu num conjunto de discussão com a sociedade, através do mandato desse vereador. E nós colocamos a casa lá, mas com muita dificuldade, porque nós não tínhamos recurso e dependíamos de doação das pessoas. Tinha muita dificuldade de manter a casa. E aí surgiu, o Boralho foi lá e construiu uma casa, deu essa casa para uma nova associação a tocar, nós fechamos a casa lá, portanto eu quero agradecer vocês por ter feito, porque nós estávamos tocando aqui lá com muita dificuldade. Então eu acredito que com vocês tem muito mais facilidade, já partindo que não paga o aluguel, e tem aí uma organização da sociedade civil importante, que é o Rotary, envolvido, um pessoal que tem um poder aquisitivo um pouco melhor, que pode contribuir e ajudar para que a casa dê um bom atendimento para as pessoas. Eu queria falar sobre um assunto aqui, de uma indicação que eu estou fazendo para o prefeito sobre a questão do projeto de lei, de uma minuta de um projeto de lei para a questão dos garis, pessoal do lixeiro, mas eu vou abortar esse assunto e vou entrar no debate com Vossa Excelência, vereador Erli. Eu quero dizer para o senhor o seguinte, a vontade que vocês têm, que essa elite reacionária que tem no Brasil, que já deu vários golpes na democracia desse país, não vai conseguir dar esse golpe nesse momento. Quero dizer para Vossa Excelência por que não vai conseguir dar. Porque qualquer cidadão, qualquer criança do ensino fundamental, que tem um pouquinho de noção política, sabe que a crise econômica que esse país vive não é uma crise econômica específica do Brasil. É uma crise econômica que vive o mundo. E por conta da globalização, dessa integração do país com o mundo, o Brasil não é diferente, passa uma crise econômica nesse momento, crise essa já instalada em outros países do mundo, e países muito mais ricos, como por exemplo alguns países europeus, inclusive a Grécia, que está decretando falência, já desde 2008, já em crise, ela chegou no Brasil um pouco retardada ainda, e nós vamos passar por esse momento dessa crise econômica, e o Brasil voltará a crescer e a gerar emprego. Então, vocês não vão pegar esse bonde, essa direita reacionária que o senhor defende, não vai pegar esse bonde para dar o golpe na democracia, dar o golpe num governo, num presidente eleito democraticamente pelo povo nas urnas. Esquece essa possibilidade que isso não vai acontecer. Segunda questão, eu quero dizer para Vossa Excelência que esse governo, que essa direita reacionária que o senhor representa, que está tentando derrubar, é esse governo que estruturou esse país, estruturou o Estado para que o Estado conseguisse fiscalizar, investigar e realmente botar na cadeia os corruptos. Porque foi do governo do PT para cá que a Polícia Federal adquiriu condição de trabalhar, foi do governo do PT para cá que o Ministério Público adquiriu condição para trabalhar, foi do governo do PT para cá que o Ministério Público, que a Procuradoria da União, que o governo federal não intervém na fiscalização da Polícia Federal e nem na fiscalização do Ministério Público, e muito menos no Poder Judiciário, como intervia o governo do Fernando Henrique. O governo do Fernando Henrique, se Vossa Excelência deve lembrar muito bem, nós tivemos muitos momentos que os ministros de justiça do governo era considerado os ministros engavetadores, porque toda denúncia de corrupção que chegava no governo era engavetada e nenhuma era investigada. E se for investigar o governo do Fernando Henrique, tem muito dessa elite reacionária que o senhor representa, tem muito mais corrupção do que tem desse governo do PT. E é o governo do PT que está botando o país a limpo, que está passando o país a limpo. Nós vamos ter uma certa dificuldade para fazer com que a sociedade e os trabalhadores consigam entender esse processo, mas isso vai acontecer. E do mais, eu quero dizer para o senhor o seguinte, corrupto nesse país e na vida política, tem de vários tipos, não é só aquele que pega propina não. E se a Polícia Federal, e se esse país for de fato botar na cadeia todos os corruptos, de todas as formas de corrupção, Vossa Excelência está a poucos passos da porta da penitenciária. Muito obrigado e boa noite. Não, ele só respondeu, Irani. Não, bem, ele só respondeu, a semana que vem você fala. É uma posição dele, Irani, por favor. Não, bem, não. Ele só se defendeu. E eu vou até voltar. Não concordo com ele, mas eu acho que o Brasil não está respeitando a democracia, como Itápolis também não respeitou. Eu sou contra tirar, porque é o povo que pôs.
Se o povo pôs, assume o que colocou. Como sou contra o que fizeram com o prefeito Mazinho? Se o povo pôs, por que entrar com mesquinharia de um jornalzinho? Como estão entrando contra esse daí também? Então eu acho assim, nós temos que ensinar as pessoas a votar certo. Ele foi citado nominalmente? Ele foi citado? Não, eu não ouvi assim a palavra vereador Irani. Seu diretor, ele foi citado? Ô Irani, ó, me desculpa bem, eu gosto muito da sua pessoa, não acho certo, mas ele não citou você, ele respondeu defendendo o partido dele, uma coisa que o senhor, desculpa. Não, vereador, se... Só voltar, que eu não sei se ele citou. Ele citou, seu diretor? Citou? Então, tudo bem. Eu vou deixar ele responder, pois o vereador Avelino citou o nome do vereador Irani. Mas foi uma defesa do partido, viu, vereador? Quando eu me dirigi a essa tribuna, nobre vereador, eu não citei o seu nome. O meu discurso foi a nível federal. Eu não citei o seu nome nem o seu partido. Foi a nível federal. Agora, o senhor tem a sua opinião, eu tenho a minha. Eu quero ver que de 13 anos para cá, quem é que vai reembolsar o patrimônio de gerações de agricultores que trabalharam, que derrubaram o seu suor para colocar o alimento na mesa de todos os brasileiros e perderam parte do seu patrimônio, Quem criou essa crise? Foi Fernando Henrique Cardoso? Nunca se viu na história política do país, nada contra o senhor não, nunca se viu na história política do país e do mundo, isso foi comentário até de imprensa americana, um tamanho de desvio de verba pública como aconteceu no nosso país. A destruição, a corrupção da nossa Petrobras. Isso é ridículo, isso é muito triste. A crise que existe no mundo não tem nada a ver com crise brasileira, crise da Europa, crise de Grécia. O nosso país é um país rico. Essa crise foi uma crise gerada de 13 anos para cá. Uma crise gerada que tirou todo o dinheiro do povo e mandou-se, através do dinheiro do BNDES, bilhões de reais. Estou sem a Folha de São Paulo, senão eu ia mostrar aqui para a imprensa, para a Câmara. Dinheiro do BNDES mandado para países do exterior, para construir metrô, para construir portos, dinheiro do suor nosso. Manda para fora e deixa faltar esparadrapo num hospital, deixa faltar exame, deixa faltar prótese. Não tenho nada contra ninguém, contra partido político nenhum. Estou dizendo a realidade. E respeito os milhares de pessoas que foram na rua pedindo justiça e seriedade dos políticos. Porque se nós vivemos num país de democracia, nós queremos respeito, que o político respeite a sua cadeira, a sua bancada com respeito, com dignidade e não com corrupção que está acontecendo no nosso país. Nunca se existiu isso no país. Nunca. Isso é vergonhoso, é ridículo, meu Deus do céu. Isso magoa, revolta qualquer cristão. E o desemprego que nós estamos tendo no nosso país, nunca existiu na história do país tanto desemprego como está tendo agora. É vergonhoso, nada contra o senhor, vereador, eu respeito você, respeito a sua cadeira, a sua vontade de trabalhar aqui, nada contra o senhor. Mas espero que o senhor também me respeite a minha opinião pública, como eu respeito a opinião de todos os brasileiros que foram nas ruas, porque nós vivemos num país democrático, num país de democracia.
Parabéns mais uma vez a essas pessoas que cobram seriedade. E parabéns ao juiz que está botando os corruptos na cadeia, que coloque todos na cadeia. Não importa se seja do meu partido, de que partido seja. Cometeu o crime, tem que responder. Fui secretário de habitação, minhas contas estão aí para quem quiser fiscalizar. Se tem um grão de areia e desvia uma colher de cimento, vai lá fiscaliza, é público. Para quem quiser fiscalizar. Senhores vereadores, público aqui presente, internautas, eu continuo defendendo a democracia. Eu acho que se foi eleita, e lógico que existem vários movimentos, nós já tiramos presidentes, mas eu afirmo o que eu disse. Sou contra o que estão fazendo agora, sou contra o que fizeram com o Mazinho, independente da atuação dele, que para vereador ele não ajudou a gente em nada, mas eu acho assim, que é um ciúmes de querer ficar tirando do poder uma coisa que eu não consegui. Mas, independente a isso, eu acho que temos que respeitar a opinião de cada um, como o vereador Iranin disse. Eu gostaria de fazer pedir aos pais, eu já solicitei isso ano passado, e esse ano aconteceu novamente. Sábado nós tivemos uma campanha contra a poliomielite. E, infelizmente, aqui na nossa cidade, 49,39% dos pais levaram as crianças para ser vacinada. Menos da metade. Né? Então, assim, as crianças que são vacinadas é de 6 meses a 5 anos. Elas não vão sozinhas. O ano passado eu falei a mesma coisa. Essas crianças dependem dos pais para irem até um centro de saúde e receber a vacina. Hoje não existe mais paralisia aqui no nosso país, mas existem outros. E nós temos as pessoas que vão até esses países que existe a paralisia também e voltam. Então não custa nada a doença voltar a existir aqui. Como nós temos um vereador aqui que sofreu com isso, né, Lé? Que na época ainda a paralisia era muito grande. Então, é um apelo aos pais, por gentileza, quem estiver assistindo, quem conhece criança de 6 meses a 5 anos, peça aos pais que levem essas crianças, a campanha é até dia 31 de agosto, ao centro de saúde mais próximo, vários lugares estão dando a vacina contra a paralisia infantil, que é lamentável uma cidade como a nossa ter apenas 49% de presença das crianças tomando vacina. Então, eu gostaria aqui de estar fazendo um apelo aos pais que têm crianças nessa idade e que elas dependem de vocês. Eu quero falar também aos requerimentos que o vereador Avelino manda. Mas, não, que está certíssimo. Mas são as respostas que a gente tem desses requerimentos. Nós mandamos um em comum, inclusive, para a Secretaria de Agricultura, e a resposta foi: estamos verificando, estamos montando uma comissão. Não tem que mais montar comissão. O secretário assumiu há 4, 5 meses aí no governo novo, já deu tempo de ver quantos grãos tem, que agricultor que colocou o grão lá, e a população cobra, não foi a gente que pediu por querer. É porque alguém chegou até nós e falou: olha, tem falta de grão lá na secretaria. A gente não pode entrar e contar os grãos que tem lá, se está faltando, se não está. Então a gente acaba pensando assim, ou não está trabalhando, ou não quer falar a verdade. Então, de sindicância. Sim, por isso que eu estou comentando. Nós fizemos uma, a resposta foi: nós vamos montar uma sindicância. Aí nós aprovamos outro que ele fez, pedindo quanto tempo? Então é muita demora que está acontecendo na prefeitura. Ou por falta de vontade de funcionários, que foi o que eu falei sobre o centro de zoonoses, ou por falta de alguém cobrar.
tem que ser cobrado, tem que se exigir. Isso aí fica em livro. O agricultor tal depositou tanto de grão. O agricultor fulano depositou tanto de grão. Não tem demora nisso. E a população cobra da gente. E aí? E a Secretaria da Agricultura? Como é que está? Tem sumiço ou não tem sumiço? Então o que a gente pede é para que os secretários que respondam esses requerimentos, que tenham precisão do que estão falando. Existe um prazo de 15 dias e que dá tempo de verificar esses 15 dias e que sejam respostas precisas. A gente tenta elaborar as perguntas da forma mais simples possível para não ter enrolação nas respostas. Mas a gente tem enrolação nas respostas. E não é por maldade. É porque nós devemos explicações para a população. Nós temos obrigação de explicar o que a população nos pergunta. Não, o requerimento é obrigado, ele respondeu, só que tudo demora, Tomé. Esse requerimento, primeiro, foi feito em maio ou junho. E a resposta foi, estamos abrindo uma sindicância. Então, assim, nada contra as pessoas, os secretários, mas eu acho que falta um pouco de atitude. Fala, ou abrir o jogo. Tem medo, parece que, de abrir o jogo. Fala a verdade, o povo quer saber a verdade. O que é e o que não é. Se tem culpado, se não tem. Não tem culpado, a gente vai falar, não, tá certo. Tem culpado, vamos cobrar o culpado. Nós não podemos ter alguma atitude sem a resposta. Né? E eu sinto assim que nada está andando. A Guarda Municipal está me cobrando, porque eles têm um monte de projetos que dependem da prefeitura. Montar a corregedoria, que tem que vir para esta casa. A corregedoria, a ouvidoria, para que eles possam melhorar. Eles não têm como melhorar se não viessem determinados projetos. Foi encaminhado já para o secretário de governo lá, que é o responsável pela guarda, e não sai do papel, nada sai do papel. E aí? Não tem dinheiro, nada tem dinheiro. Tem coisa que não precisa de dinheiro. Nós temos que usar a criatividade quando não tem dinheiro. Cobertura da Vila Santos e de todas as UBS. Todo vereador acho que já solicitou isso. O vereador não tem dinheiro para construir a cobertura. Vamos mudar o horário. O horário não precisa de dinheiro. Sim, a gente cobra da Vila Santos, mas tem as outras. O vereador Irani deu a ideia de colocar um dia antes à tarde. Ah, não pode porque o funcionário perde 2 dias de serviço. Coloca à noite. Faz um horário das 7 às 9, das 7 às 10. Muda o horário do funcionário, põe a guarda municipal para distribuir a ficha. Então, assim, não tem dinheiro, o país está em crise, o mundo está em crise, mas nós temos que ter criatividade para lidar. Existe coisa que não tem como esperar mais. Projeto da guarda é só mandar para baixo. O centro de zoonose tem dinheiro, é só mandar fazer. É só exigir que agilize as coisas. Não precisa de licitação. As coisas caras já foram todas compradas. É consertar uma porta, uma parede, colocar um alarme. Então, assim, tem que alguém começar a mandar funcionar a cidade. Seja quem for, ou funcionário, ou prefeito, ou vice, alguém tem que fazer a coisa funcionar, senão a gente vai ficar aqui só metendo pau. Nós já ficamos 2 anos metendo pau, vai ficar mais 2 metendo pau sem funcionar. E a população, como disseram aqui, cobra do vereador. Não cobra do prefeito e nem do vice, porque são 9 vereadores na rua, são dos vereadores que a população cobra. E gostaria que vocês, do Executivo, entendessem que os vereadores estão aqui para ajudar. Então, não é uma crítica negativa, mas sim, nós estamos ajudando vocês a trabalharem. Uma outra coisa que eu lembrei aqui rapidamente. Quantas reuniões nós participamos da Santa Casa? Umas 4, 5, por aí. Foi decidido, nós tivemos uma posição. Qual é o problema? Parou.
Não veio projeto, não foi falado para municipalizar, para terceirizar. Não veio, parou. Já está fazendo 2 semanas que não tem mais reunião para terminar o assunto. Nós achamos o problema, vimos o que é. O que dá para ser consertado precisa terminar, precisa começar a consertar. Não adianta ficar no blá 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 e no papel. Se a gente não cobrar, não está andando nada, então, aqui. Então, é por isso que a gente cobra, na intenção de ajudar vocês. Convoco Vossas Excelências para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 26 de agosto, quarta-feira, às 18 horas. Nada mais havendo para se tratar, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Boa noite a todos.